de convidar a igreja a abrir em Levítico, no capítulo 25. Enquanto o Jonathan estava ministrando aqui, o Senhor falou ao meu coração sobre sentimentos. Nós somos todos os dias bombardeados, alimentados por informações, informações boas, mas também informações muito tristes, ruins, notícias ruins, elas chegam. E a gente precisa colocar tudo diante do Senhor. Enquanto ele estava falando aqui, não sabe como você entrou, como eu entrei aqui nesse lugar, mas eu quero falar rapidinho para você que eu já estive algumas vezes nos corredores da igreja, ou nos salões, no templo, já cheguei muitas vezes bem triste, mas às vezes a gente coloca um sorriso no rosto e não quer transparecer, para o nosso irmão, para o nosso pastor, até mesmo para o nosso cônjuge, nossos filhos. A gente quer dar uma de forte, E a gente coloca um sorriso, a gente conversa, mas às vezes aquilo está incomodando a gente. E a gente tenta passar uma imagem, talvez, que não é a realidade. Porque às vezes a realidade a gente quer chorar, quer se derramar na presença de Deus. E aqui há liberdade para isso, irmãos. Talvez você tenha chegado aqui, tenha vindo até o culto hoje, desanimado, triste, aborrecido. Você tem sentimento, você é um ser humano normal, como todos nós somos. E talvez você tenha colocado um sorriso no seu rosto, falado, mas o problema está te afligindo. E eu quero te dizer algo. A gente às vezes não deixa transparecer para o nosso próximo, mas o Senhor vê o teu coração. Deus te conhece. Deus sabe como você chegou aqui. E Ele pode mudar essa situação. Ele quer mudar essa situação. Deus não fez ninguém para sofrer, Deus não quer ver ninguém triste. Você tem falado isso daí para você, é necessário você passar por tribulação, por sofrimento. Rejeita essa palavra. Deus, Ele é Deus de livramento. Deus é Deus que gosta e tem prazer em abençoar a nossa vida. E o Senhor, Ele está aqui, irmãos. A Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está presente. Deus está nessa casa, nesse local, nessa igreja. Deus tem abençoado a nossa vida aqui neste lugar. E é noite de libertação, noite de descanso e noite de restituição. Porque o tema que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Levítico 25, fala sobre o ano do jubileu. E o ano do jubileu vem apresentar para a gente esses 3 pontos, dentre outros mais, se você estudar, mas eu separei 3 pontos para a gente conversar aqui nessa noite. O ano de jubileu apresenta a libertação. O ano do jubileu nos ensina sobre o descanso necessário. E o ano do jubileu nos ensina, nos apresenta um Deus que restitui. Libertação, descanso e restituição. É o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Levítico 25, a partir do verso 8. Todos acharam? Amém. Diz assim: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Vamos lá. É muito 7, muito anos, muito semanas de anos, e a gente às vezes se embola. O Senhor está falando num período de 49 anos, tá?
7 semanas como sendo 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49, ok? Então, depois desses 49 anos, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Verso 10, santificareis o ano Calma aí. Me ajuda, por favor. Obrigado, Jonathan. Quer falar aqui para mim? Eu acho que não vai sair. O ano É isso aí, o ano 50. 50º. Amém? 50º. Ô, glória. Aí eu vou errar agora, falar de novo, vou errar. Santificareis o ano 50º, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão. Verso 11, só a primeira parte. O ano 50º vos será jubileu. Verso 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão, ou a sua posse, né? Verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. O Senhor está dizendo isso. Porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, crendo no Senhor, cultuando ao Senhor. E nesse momento, Senhor, o Senhor já falou diversas formas aqui, através dos louvores, através das orações, através da palavra pastoral. E, Senhor, eu te peço, fala conosco mais uma vez nessa hora. Estaremos meditando, refletindo sobre a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, me ajuda para passar para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. O ano do jubileu. Levítico, né? O livro de Levítico, ele nos apresenta as leis, né, do grande legislador, o Senhor, o nosso Deus. E as leis foram dadas por Deus para que o ser humano vivesse bem em sociedade, para que vivessem organizado, tendo estabelecido limites, direitos, deveres, e assim entendermos o que é certo e o que é errado. E se escolhermos aquilo que o Senhor nos orienta como certo, como bom, certamente seremos beneficiados. Em contrapartida, se escolhermos ou decidirmos, né, em nosso coração, fazer conforme tudo contrário àquilo que o Senhor nos orientou, estaremos sujeitos a pagar, né, a receber as consequências das nossas más escolhas. Então, Levítico fala sobre a lei, né? E Deus instituiu aqui as leis, né? A observância, a importância da observância dos estatutos, de guardar os juízos, né? Como diz o verso 18, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitarei seguro na terra. Então, olha o primeiro ponto aí, como é importante a gente dar crédito à palavra de Deus. Como é importante meditarmos na palavra do Senhor. Às vezes estamos passando por algumas situações que a resposta
não vai vir de repente de um familiar. Talvez a resposta daquela situação não venha através de uma palavra pastoral, mas eu tenho a certeza que aquilo que você precisa ouvir, Deus vai falar contigo através das Escrituras, através da palavra, porque Ele nos conhece, irmãos. Ele nos fez, Ele nos criou, Ele tem nos sustentado até hoje, e não é agora que Ele vai nos abandonar. Deus não criou e deixou a mercê da própria sorte, não. Deus nos criou e nos deixou diretrizes, nos deixou a palavra, nos deixou a orientação para uma vida abençoada, uma vida segura, uma vida de paz. Ao observarmos a sua palavra e cumprir, em praticar, nós teríamos o que? A promessa, habitaríamos seguro na terra, desfrutaríamos da segurança de Deus. E olha como é importante a gente entender o que Deus está falando nesse contexto aqui no ano do jubileu. Era um ano muito especial, porque aqueles que estavam, que viviam como escravos no trabalho ali forçado, ou até mesmo trabalhando para pagar dívidas, era colocado como escravo para pagar dívidas. No ano do jubileu, eles eram postos em liberdade. Os escravos eram libertos e poderiam voltar para as suas famílias, da onde saíram. Então havia libertação. O primeiro ponto. E como se iniciava esse ano, o 50º, certo, Jonathan? 50º ano. Ele tinha como início o tocar da trombeta. E essa palavra aqui, Deus colocou no meu coração no domingo, na cantata de Páscoa. Eu vi o pastor, tocando o shofar, e muito falou comigo, ao meu coração, porque o toque do shofar, ele anuncia grandes coisas, pastor. Há algo espiritual no toque do shofar. A trombeta em Israel, foi o Senhor que instituiu, e Deus que mandou tocar. E as trombetas, o shofar, podemos destacar aqui três pontos importantes quando se tocavam trombetas. Uma era para alertar o povo, a nação, alertar por algum perigo iminente ou algo do tipo. O segundo era para preparação, eles tinham que se preparar. E o terceiro para convocar, alertar, preparar e convocar. Então, eu tenho isso no meu coração. Quando eu ouço o toque do shofar, eu entendo que Deus está me convocando. Eu entendo que é o Senhor falando: se prepara, meu filho. Se prepara, fique alerta. Eu estou para realizar algo extraordinário no meio de vocês. Eu quero realizar a minha obra na tua vida. Fique alerta, se prepare. Eu estou te convocando. E aqui, com o toque dessa trombeta, que dava início, ao ano do jubileu, a trombeta deveria ser ouvida, o toque, da trombeta, deveria percorrer toda a terra de Israel, anunciando a todos os povos, a todos os moradores. E o início desse ano do jubileu, ele se dava no dia da expiação. O dia da expiação é o dia da purificação, que também foi instituído por Deus e está lá em Levítico 16. Era o dia do perdão. Era aquele dia tão esperado para o povo e tão temido, talvez, para o sumo sacerdote, pastor? Porque ele realmente devia estar preparado, santificado ao Senhor,
trajado conforme o Senhor orientou na palavra, com a sua estola sacerdotal, deveria estar lá todo preparado, tudo direitinho, porque ele iria entrar naquele dia, era uma vez no ano, ele iria entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar. Para quê? Para oferecer sacrifício pela vida dele e dos seus familiares, para também com o povo. Ele oferecia sacrifício para Deus, pedindo a Deus que perdoasse o povo. Era o dia do perdão. Hebreus capítulo 9, traçando aí um paralelo com o Levítico 16. Hebreus capítulo 9, verso 12, fala o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus está falando, o escritor está falando do sacrifício perfeito, do grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou uma vez por todas, ou seja, aquilo que era feito lá no passado, anualmente, no dia da expiação, uma vez por ano, foi feita por Cristo na cruz do Calvário, oferecendo a sua vida por nós, e o sacrifício dele foi aceito por Deus, e o perdão foi oferecido a nós, e hoje nós temos perdão dos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus, nós fomos purificados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que ele fala, não por sangue de bodes, porque cessou em Cristo todo e qualquer tipo de derramamento de sangue. Não, Deus não quer essas ofertas de sangue que às vezes você vê nas esquinas, nos largos, animais sacrificados. Deus não quer isso, porque a oferta já foi feita, o cordeiro já foi morto, mas ele não permanece morto, ele reviveu, ele está vivo, ele ressuscitou, o nosso Cristo está vivo, e ele quer nos abençoar, Então, o ano do jubileu tinha início no dia da expiação, e esse ano do jubileu se iniciava com santificação. Está no verso 10 de Levítico, nós lemos: santificareis o ano 50º, e proclamareis a liberdade. Proclamareis liberdade. Então, olha que lindo o que Deus traz para nós nessa noite. Que antes do Senhor liberar grandes bênçãos, antes do Senhor realizar maravilhas no nosso meio, ou em nossa vida, ou através de nós, Deus requer santificação. Santificação é preparo. Santificação é busca, é entrega, é renúncia. Santificação é afastamento. É você se afastar de tudo aquilo que está te levando por um caminho torto, tudo aquilo que fere as Escrituras, tudo aquilo que entristece ao meu Deus. Eu preciso me afastar, eu preciso me dedicar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor quer realizar algo na minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para realizar na minha família. Eu sei que Deus quer salvar, eu sei que o Senhor quer libertar, mas para que isso aconteça, é necessário a santificação. Eu preciso santificar, pedir a Deus: Senhor, purifica os meus lábios, santifica a minha boca, santifica, Senhor, os meus olhos,
Aquilo que eu estou vendo me santifica, eu não quero ver mais. Aquilo está me afastando, aquilo está me corrompendo, mas eu quero ter os olhos fitos no Senhor. Eu quero estar como Isaías lá, Senhor, naquele grande momento que ele viu a glória do Senhor. E ele pediu, Senhor, ai de mim que estou perecendo, porque habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Toca, Senhor, nos meus lábios. Santifica a minha boca, santifica, Senhor, as palavras que saem da minha boca. E quando Deus começa a agir, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, santificando-nos, quando a gente busca, a gente recebe dele, a gente se aproxima de Deus, o nosso comportamento muda, o nosso linguajar muda, os nossos trejeitos, Deus muda por completo. Ele faz a obra de dentro para fora. Deus é especialista nisso. E antes de liberar grandes coisas para a tua vida, realizar grandes feitos na tua família, é necessário um preparo, é necessário santificar-nos. Não se recebe bênçãos vivendo de qualquer maneira. Eu estou recebendo, tá, irmãos? Ai de mim aqui, longe de mim, trazer uma palavra mas Deus fala comigo também quando eu ministro. Deus fala com a gente, né, pastor? Quando a gente está ministrando, essa palavra é para mim primeiro. A gente não recebe bênçãos de qualquer jeito. Da mesma forma, Deus não recebe qualquer coisa. Em um determinado momento da história do povo de Deus, onde havia ainda esses rituais, esse sacrifício, o povo estava tão corrompido que estavam levando para Deus animais coxos, animais mancos. E Deus, aqui a gente vê, Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. E eles estavam dando qualquer coisa para Deus. Hebreus capítulo 12, o autor diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. O Senhor também fala para os seus servos: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus não abre mão de santificação, meu irmão. Deus não abre mão que a gente busque, que a gente se separe para Ele. Josué capítulo 3, no verso 5, Deus estava prestes a realizar uma maravilha ali, através da liderança de Josué. Grandes feitos iam acontecer, e o Senhor fala o seguinte para eles: santificai-vos, porque amanhã eu farei o quê? Maravilhas no meio de vocês. Santificai-vos, porque eu vou fazer maravilhas, eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Agora, o santificar é quando? Não está escrito aqui, né? Santificai-vos, mas está intrínseco no texto. É hoje, é agora. Ontem eu não posso mais, eu posso voltar? Não tem como, né, pastor? No amanhã eu não tenho acesso também. Tem, pastor? O senhor já conseguiu acesso ao amanhã? Conseguiu voltar também? Eu também não. O único tempo que eu consigo viver é o presente, é o hoje. Então, o santificar, o separar-se, o consagrar-se para Deus, é hoje. Assim Deus vai começar a realizar na tua vida, na sua família, no seu trabalho. Existem grandes bênçãos que virão sobre a tua vida depois que você começar a se separar para Deus. Deus quer que você se prepare. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente não está preparado, Deus às vezes nem dá, né, pastor? Deixa só dar um cheirinho, né, uma aguinha na boca da gente. Por quê?
a gente vai ser tendencioso a perder, a desfazer, a não valorizar a bênção que Deus colocou nas nossas mãos. Então, por isso que há um preparo, há um tempo. E a libertação aqui, o ano do jubileu, o primeiro ponto é a libertação, a santificação para proclamar o quê? A liberdade na terra, a todos os moradores. Todos os moradores precisavam ouvir que há liberdade, chegou o tempo de liberdade naquela terra. E o que me chama a atenção é que esse proclamar aí, proclamar a liberdade, todos precisavam ouvir. E eu também, o Senhor falou ao meu coração, a gente faz um paralelo, traça um paralelo aí com Marcos, né? 16:15, o ide. O Senhor Jesus disse, ide pregai a toda criatura, ide pregai o evangelho, né? A toda criatura, proclamar o evangelho. Olha como é que é importante, é uma sequência, você se santifica, você busca Deus, e Deus te usa para proclamar a libertação, para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Então, todos precisam ouvir. Por que todos precisam ouvir? Porque Deus dá oportunidade a todos. Não existe um homem sequer na terra, um ser humano sequer, que não tenha tido a oportunidade de ser salvo por Jesus. Não existe. Senão Deus estaria sendo injusto. E Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que dá oportunidade a todos. Deus quer alcançar a todos. Isaías, no capítulo 61 também, ele diz, né, que Ele nos ungiu para proclamar a libertação, para pregoar o ano aceitável do Senhor, proclamar liberdade aos que estão cativos e àqueles que estão algemados, acorrentados. Talvez se tenha algo que te algeme hoje, esteja acorrentando você, saiba de uma coisa, Jesus tem a libertação para a tua vida hoje. Jesus pode te libertar, Jesus quer te restaurar, Jesus quer trazer alegria para o teu coração nessa noite. Não existe ninguém impossível para Deus, não há homem difícil para Deus, difícil é dentro da nossa análise. Quando eu analiso a vida de alguém, pode ter certeza que eu estou errando. Eu penso, esse daí vai ser difícil, esse daí, impossível. Quem sou eu para falar, né, para estabelecer um juízo sobre a vida do meu próximo? Deus não quer isso. Deus nos orienta ao quê? A profetizar, a proclamar a libertação. Olha, eu tenho uma experiência, o sofá aqui, né? Está aqui. Eu tenho uma experiência, o pastor até falou, pode falar alguma coisa, um testemunho, de uma pessoa, um amigo, hoje amigo, que vivia drogado, mas drogado mesmo. Ele, na sua adolescência, ele já servia a Cristo, numa igreja assembleia, ele liderou jovens, mas num determinado momento, ele deu uma brecha, né, e não apenas uma, mas um abismo vai chamando o outro, né? O inimigo precisa apenas da legalidade para ele tentar destruir a vida do ser humano. Ele trabalha com brechas, e esse amigo, ele teve uma oportunidade de ir para outro país, para a Holanda, e viajou buscando novos ares, novas oportunidades, e deixou ali a igreja, o ministério, a família, e lá na Holanda as drogas, né, são liberadas, maconha, se eu não me engano, é liberada, e ele experimentou lá, tem influência de outras pessoas, acabou experimentando. A Bíblia fala que a má conversação corrompe os bons costumes. Então, se você está ali com aquele meio que não glorifica a Deus, Deus já falou para você, sai daquele meio, porque vai corromper. Tem gente, não tem super crente não existe, não existe.
O Senhor nos orienta a fugir da aparência do mal. Não é nem fugir do mal, foge da aparência. E aí ele se envolveu com as drogas, aí experimentou vários tipos de drogas pesadas, e para fechar, né, de maneira triste, ele se envolveu no homossexualismo. E ficou muitos anos. Hoje ele era um jovem, tinha quase uns 20 anos, e ele hoje tem 55 anos. Mas antes da pandemia, há uns 5 anos atrás, antes da pandemia, já tem tanto tempo também, né? Passa rápido. Mas em 2017, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, ele já estava morando de volta aqui no Brasil, já estava aqui em Vilar dos Teles, e ele era nosso vizinho. E era uma pessoa muito mal vista pela vizinhança, porque só andava drogado, só fazia besteira, andava falando na rua, tipo delirando, gritando, quando não tinha droga, né? Aquela abstinência que fala, né? E aquilo ele ficava muito, aí começou a usar outro tipo de droga, e homossexual, e assim, uma vida realmente destruída pelo inimigo. Estava realmente nas mãos do inimigo. Até que um dia, ele tocou na minha casa, e foi pedir dinheiro. E aí, eu olhei na câmera, eu falei, meu Deus, esse camarada na minha casa. Aí dá vontade de ficar quietinho, sabe? Quietinho, não precisa saber como eu estou, não. Aí, só que o Senhor falou meu coração. E ali eu fui, e ele me pedia 5 reais. E eu não vou falar que não tinha, né? Que eu tinha. E aí eu falei, olha, eu sei para que é esse dinheiro. Ele falava que era para comprar outra coisa. Eu falei, eu sei que você vai usar droga, mas me dá uma oportunidade, posso orar por você? E comecei a orar por ele, pastor. E isso se repetiu por meses. Não me lembro agora se foram anos, mas ele sempre batia lá em casa, nos momentos mais difíceis, de tribulação, quando minha esposa atendia, a Isabel atendia o interfone, o Alexandre quer falar contigo. Aí eu já separava o dinheirinho, já sabia que ele ia me pedir, e você pode até achar assim, pô, eu não dou, mas a oração é que valia mais. Porque o dinheiro ele ia conseguir com o outro, ele ia fazer alguma coisa e arrumar. E ali eu orava com ele, eu já comecei a trazer ele para dentro, vem para cá, para dentro do portão. Aí fechava o portão, orava. Uma vez o Jefferson, aquele que veio aqui na reunião dos varões, ele estava lá, o Jefferson, ele chegou. Aí eu botei ele para dentro, Jefferson, vamos orar com ele, e oramos. Ele tacou fogo na casa dele, incendiou, e ficou tudo escuro, assim, de fumaça, perdeu tudo. Ele estava a ponto de tirar a própria vida. Aí bateu lá em casa, quase que eu faço besteira. Aí eu fui com ele no mercadinho lá perto de casa. O que você precisa? Compra aí. Aí eu lembro até hoje, ele pegava 2 batatinhas assim. Eu falei, rapaz, pega mais legume, quer carne, pega aí. Aí eu falo aqui, não para me envaidecer, tá longe de mim, mas para contar o testemunho completo do que a gente, que eu esperava dele, que eu estava ali investindo, acreditando que Deus podia mudar a vida dele. E sempre quando ele precisava, ele sabia onde ele recorria. Até que um dia, eu não soube, mas ele foi convidado para ir num encontro com Deus, numa igreja lá no Metrópolis, antes do comércio, da Avenida do Comércio, Tabernáculo da Fé. Eles faziam um encontro lá. O barbeiro chamou ele, perto lá de casa, convidou, e ele aceitou, mas ele já foi cheio de, ele contou para mim, né, e ele foi nesse encontro, e ali ele recebeu de Deus, ali ele renovou a aliança dele com Cristo, ele deixou tudo no altar, e Deus mudou a sorte desse meu amigo. Ele se converteu, ele voltou para Cristo, Deus restaurou a vida dele,
Ele me contou, ele adquiriu, né, o HIV, ele é soro positivo, e para fechar com chave de ouro, ele hoje caminha na Assembleia de Deus da Escadinha. Sabe onde é, né, a Assembleia de Deus da Escadinha? De terno. Ele ficou muito tempo com a gente na Filadélfia. Ele queria, tipo assim, ele me marcou, ele falou, eu quero ficar com você aqui, porque você tem parte. Eu falei, rapaz, quem fez foi Deus. Mas ele queria muito lá, ele ficou um tempo, mas ele falou, eu me vejo de terno, eu me sinto bem. E ele hoje congrega na Assembleia da Escadinha, e há um tempo atrás ele foi fazer o exame de rotina, fez o teste, ele não tem mais HIV. Deus restaurou a vida dele. O ano do jubileu chegou na vida do Alexandre. Vou falar o nome. Alexandre, depois você vê esse vídeo, falei teu nome, mas você é bênção na minha vida. O ano do jubileu chegou na vida desse meu amigo Alexandre. E o ano do jubileu, ele traz consigo a libertação. Para a gente fechar, tá, pastor? O ano do jubileu traz o descanso também. O descanso para a terra. O povo não plantava, não semeava, não podia podar, não podia colher. Eles precisavam aprender ou declarar para Deus, Senhor, nós estamos vivendo na tua dependência. Não é pelo trabalho das nossas mãos, mas é por aquilo que o Senhor tem para nós. O que o Senhor providenciar para a gente, o que o Senhor prover para nós, nós vamos viver e vamos nos alegrar. Era necessário, era importante também para a terra. A terra precisava descansar. Se a terra for muito produtiva e você ficar anos ali, ela vai perdendo seus nutrientes e tudo aqueles minerais que precisa para o fruto, ela deixa de produzir. E o descanso da terra vai fazer ela se tornar uma terra muito mais fértil ainda. E quando, depois de passar o descanso da terra, quando se planta, os frutos vão ser maiores e melhores. A colheita vai ser maior. Então, entenda esse descanso como necessário, não só para as terras geográficas aqui, mas para a terra ser humano que somos nós. Há momento de parar, há momento de frear e ver que direção estamos tomando. Se não estamos muito sobrecarregados com o trabalho, com os afazeres domésticos. Lembra de Marta e Maria? Vê agora aqui. Marta, preocupada com os afazeres, servia ali o mestre. Maria descansou. Maria descansou. Maria queria ouvir dele, Maria queria aprender com ele, Maria queria estar perto dele. Cada palavra que saía dos lábios dele interessava a Maria. A preocupação dela era ouvir ele. Marta já estava preocupada com outras coisas. E às vezes é necessário a gente descansar, a gente parar um pouquinho e reorganizar. Essa pausa vai nos dar a oportunidade, pastor, de reorganizar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso contexto familiar, o nosso contexto dentro da área profissional. O descanso é necessário. Mateus 11, 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis ou encontrarei descanso para a vossa alma. A terra tinha que descansar, mas nós também precisamos descansar. E esse descanso quem nos dá é o Senhor. Bom é descansarmos em Deus. O descanso para a nossa alma significa
Paz na nossa mente, né, pastor? Como é bom ter paz na nossa mente. Como é bom ter a mente fresca, tranquila e não sobrecarregada. Você já viu quando a nossa mente está muito sobrecarregada, muita coisa para a gente fazer, muito problema para resolver, muitas coisas, decisões que a gente tem que tomar, preocupação com o filho, preocupação no trabalho, cobrança, afazeres, e a gente vem para o culto e a gente não consegue às vezes se concentrar, a gente não consegue cultuar, porque a nossa mente às vezes está lá fora. Descanso para a vossa alma, é o que o Senhor tem, é paz para a tua mente, é saúde para a tua mente, é razão e emoção, paz para a mente e paz para o teu coração, para a tua alma, para o teu sentimento. Descanso para a tua alma nessa noite, é o que o Senhor tem, libertação, descanso e restituição. Para finalizar o terceiro ponto, Deus tem restituição. A restituição era o seguinte, lá no ano do jubileu, eu tinha minhas posses, minha terra, mas num determinado momento, a situação econômica ficou ruim, quebrei, precisava de mantimento para minha família, não tinha mais gado, não tinha mais lavoura. O que eu fazia? Eu arrendava a minha terra, ou eu vendia a minha terra para quem podia comprar, e trabalhava para aquele camarada lá também, e aí era uma forma de eu me manter, mas aquela terra, por mim, foi herdada, porque fora dada aos meus pais, aos meus avós, e não era justo para Deus eu perder porque eu vendi, eu tive que me desfazer, porque eu estava pressionado. No ano do jubileu, aquele que tinha comprado a terra teria que restituir, ou seja, era uma garantia, não apenas para mim, que de repente eu não iria receber, mas eu tinha certeza que os meus filhos, a minha geração, ela iria receber a terra que foi herdada por nossos pais. O ano do jubileu era um ano de restituição, um ano de justiça, uma forma de garantir oportunidade para as novas gerações, oportunidade de trabalhar, oportunidade de criar o seu animal, de se manter. Deus dá oportunidade. Não sei como você entrou aqui também, dentro do seu lar, nos teus negócios, mas saiba de uma coisa: o ano de jubileu é o ano de restituição. E eu não quero ministrar aqui sobre o ano de jubileu na tua vida como um período de tempo, como você entendendo que fossem 365 dias, um ano. Eu quero que você entenda esse ano de jubileu como um ano espiritual na tua vida, um ano profético, um momento profético, que está separado por Deus para você. Deus tem para você, basta você se preparar, basta você orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Weber falou lá, porque está na tua palavra, Senhor. O Senhor fez no passado, e o Senhor continua fazendo hoje. Senhor, eu preciso de libertação no meio da minha parentela. Senhor, eu preciso de descanso para a minha alma, para os meus familiares. Senhor, eu preciso de restituição. Deus pode te restituir nessa noite. E a restituição de terra, quando um devolvia a terra para aquele que era de origem, para aquele que era realmente o proprietário, depois de 50 anos, né? A cada 50 anos, isso mostra também que a terra é do Senhor. Eu vejo aqui o cuidado de Deus para conosco,
para a gente nunca esquecer que a nossa pátria não é aqui. Deus nos deu a terra, Deus nos deu o recurso, Deus nos deu a casa, ou própria, ou alugada, onde você estiver. Deus deu o trabalho, mas saiba de uma coisa, isso é passageiro, isso é temporal. Ele fala na palavra, não se esqueçam que vocês são peregrinos. Peregrinos? Ih, esqueci agora. Estrangeiros e peregrinos. Ou seja, essa terra não é de vocês. Fui eu que criei. A terra de vocês, eu enviei o meu filho para preparar para vocês. Jesus disse isso. Eu vou lhes preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nossa pátria não é aqui. Nós até amamos o Brasil. Nós vivemos aqui, constituímos família aqui, mas nós devemos pensar no céu, irmãos. Nós devemos viver para o céu. Quando as coisas estiverem difíceis aqui, olhe para o céu, porque é de lá que vem o teu e o meu socorro. Que Deus nos abençoe. Você pode colocar em pé, nós vamos louvar, amém? Vamos louvar, e logo depois dessa canção, nós vamos fazer um período de oração também para a gente terminar.